há novos comentaristas estreando nas lições bíblicas. Por exemplo, hoje essa revista aqui, Obras da Carne e o Fruto do Espírito, para o primeiro trimestre do ano de 2017, foi comentada pelo pastor Osiel Gomes. Isso mesmo, presidente da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão, e também um estudioso profundo, não só das matérias que têm a ver com a Bíblia, mas também na área secular. Pastor Osiel, seja bem-vindo ao CPD News, é uma honra poder ter sido recebido pelo senhor aqui na sua igreja. Amém. Para nós é um prazer estar recebendo o senhor aqui, representando a CPAD, e estamos felizes com a vossa presença aqui conosco. Como é que o senhor se sente nesse momento em que as lições bíblicas da CPAD estão sendo renovadas e recebendo novos comentaristas, já que o senhor é um deles? Irmão Jorge, eu disse no Mensageiro da Paz que para mim é um motivo de grande alegria, primeiramente por saber que vem de um trabalho sério da CPAD, e também por ser uma instituição que vem lançando homens de uma grande envergadura e que desenvolve um trabalho na parte da literatura totalmente espiritual. Fazer parte dessa tradição, para mim, é motivo de grande alegria, de contentamento e acredito que uma provisão de Deus. Agora, as suas lições parecem demonstrar que o cristão vive 24 horas por dia em guerra. Que medida isso acontece mesmo? Constantemente. Porque mesmo sendo cristão, ainda vivemos com essa natureza pecaminosa dentro de nós, a qual só será erradicada com a transformação do nosso corpo. Então o cristão, ele tem dentro de si duas naturezas. Ele tem a natureza espiritual e ele tem a natureza pecaminosa. Então, para ele vencer isso constantemente, ele tem que se deixar dominar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, qual é o poder do fruto do Espírito e a importância dele na vida de um cristão? O grande poder e a importância do fruto do Espírito na vida do crente é que ele leva o cristão a um fim, a um propósito, a um objetivo, torná-lo como Cristo é. A cada dia nesta vida, o Espírito Santo vai trabalhando não pela força humana, não gerando obra, mas gerando fruto, qualidades espirituais que vêm do próprio Cristo Jesus. O fruto do Espírito é a essência de Cristo. Então, ele trabalha em nós para nos tornar como Cristo é. Essa é a importância, irmão Jorge, do cristão se deixar dominar pelo poder do Espírito Santo para que ele possa corresponder aos propósitos divinos. A lição de número 3 é um verdadeiro alerta para mim e para você que está acompanhando esse programa. Pastor Ziel, no que o cristão tem de ficar atento? Primeiramente, a carne nunca se converte, porque a carne não pode ser transformada. Ela é uma natureza pecaminosa. O perigo dela é que quando o crente se deixa dominar por ela, ela sempre pende para o que é mal, para o que é ruim. Portanto, o cristão deve estar atento que o melhor é ele viver na dependência do Espírito Santo, pois dessa forma só quem pode sufocar, suplantar o poder maléfico da carne é o Espírito Santo de Deus. Não se pode, irmão Jorge, vencer a influência da carne, o poder da carne, com técnicas humanas, com estruturas humanas. Se vence o poder da carne tão somente na força do Espírito Santo. Como disse o profeta Zacarias 4,6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Paulo trata dessa guerra, ele diz que nós temos que nos revestir do poder de Deus. Daí a importância de estarmos sempre munidos com a graça e o fruto do Espírito para nos opormos às obras da carne. Agora, é interessante que as suas lições, elas chegam num momento em que a igreja evangélica brasileira vem sendo assolada por várias teologias que nós poderíamos considerar espúrias ou perniciosas. No momento em que se fala tanto de teologia da prosperidade, falar de fruto do Espírito, falar de carne, falar de desejos descontrolados, não é uma coisa que vai chocar muita gente? Isso, com certeza. E eu louvo a Deus pelo ministério da CPAD, na parte da literatura, de resgatar essa essência, de trazer a palavra de Deus com clareza. Por quê? Porque o nosso alvo não é avolumar a igreja com pessoas. O nosso alvo é fazer discípulos. E discípulos não se faz gritando, nem empurrando, nem com nova unção. Discípulos se faz com ensino, com a estrutura da palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 28, 19, ele vai dizer isso claramente. Ensinai, fazei discípulos. Então, o discípulo se faz ensinando. E nesse momento, quando tem essa avalanche
de novas heresias, de novos momentos da própria teologia, nós estamos procurando resgatar a teologia na sua essência, a teologia bíblica, não buscando apenas pensamentos filosóficos, nem um raciocínio apenas humano, mas uma fundamentação bíblica para se opor a esses argumentos que tentam ferir a verdadeira ortodoxia bíblica. É claro que quando nós falamos sobre a teologia da prosperidade, nós somos a favor da prosperidade em Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em Lucas 12 que a felicidade não consiste nos bens que o homem possui. A maior riqueza que um homem pode ter, irmão Jorge, é a tranquilidade na alma e a certeza de que o Senhor Jesus implantou nele a nova natureza, como diz João no capítulo 1, versículo 11 a 12, quando ele trata que agora nós somos filhos de Deus. Então, é para essa perspectiva que nós resgatamos uma séria teologia para mostrar aos crentes que o mais importante é ter a vida em comunhão com Deus para desfrutar da paz verdadeira. Muito bem, está muito boa essa entrevista, mas nós precisamos ir a um rápido intervalo comercial e já volto aqui com o pastor Ziel Gomes, tratando das obras da carne e os frutos do Espírito. Uma guerra constante na vida do cristão, mas que você com certeza vai vencê-la em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com essa entrevista maravilhosa com o pastor Ziel Gomes, um estudioso da Palavra de Deus que vai contribuir para a nossa formação e crescimento espiritual. Pastor, o senhor, numa das lições, tratou da paz de Deus como antídoto para a inimizade. Por que a paz é um antídoto importante nesta guerra? Veja bem, nós temos a inimizade do ponto de vista teológico, tratada por Paulo, que ele considera como a parede da separação. Então, dentro da teologia de Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele mostra que nós somos justificados e passamos a ter a paz com Deus. Mas depois ele prossegue falando do Espírito, falando do fruto do Espírito, a paz, ele diz que agora nós temos a paz de Deus. Então, quando o cristão é dominado pela paz de Deus e já está em paz com Deus, ele vence toda a inimizade. Não há como ser um cristão inimigo de alguém se ele não vive essa verdadeira paz com Deus e a paz de Deus. Então, tendo a paz de Deus e a paz com Deus, o cristão não é dominado pelo sentimento de inimizade, de segregação, porque ele vive dominado pela paz de Deus e a paz com Deus. E o fruto do Espírito Santo, ele traz essa qualidade de vida, de viver em paz com todos. É interessante que há uma lição que trata da impaciência e da desobediência. Nós vivemos num mundo completamente impaciente e desobediente, não é? De que maneira esses dois elementos, sendo trabalhados no caráter do cristão, vão transformar a vida dele? É importante essa sua pergunta, porque dentro da filosofia estoica, o homem é ensinado a ser paciente. Só que é uma paciência baseada em métodos humanos. Há um esforço do homem para se buscar ela. E claro, nós podemos entender que essa paciência do homem, ela não traz uma tranquilidade de paz com Deus. Então, nós podemos entender que a paciência do crente, como fruto do Espírito, leva ele a ter tranquilidade na alma, porque ele já tem a paz de Deus. E ele consegue vencer as diferenças, ele consegue vencer os momentos conflitantes, porque há uma tranquilidade na sua alma. Na verdade, quando você desfruta dessa paz de Deus, que o Espírito Santo traz esse fruto, e também a paciência, faz com que ele saiba suportar tudo com tranquilidade. Ele não fica avexado, ele não toma um atalho diferente para complicar a sua vida, porque o fruto do Espírito Santo tranquiliza ele e faz com que ele vença os momentos de crise. Nós sabemos que hoje, irmão Jorge, há uma grande influência da ansiedade nas pessoas. As pessoas adoecem por causa dessa ansiedade, mas dominado pelo fruto do Espírito Santo, tendo essa temperança e a paz de Deus, ele consegue vencer e vencer na força do Espírito Santo. Agora é interessante que o senhor aponta a bondade e a misericórdia como construtoras de um mundo melhor. Isso é possível? Com certeza, porque a bondade que provém do Espírito Santo, como nós destacamos dentro do conceito bíblico, usando a palavra hebraica, usando a palavra grega, ela faz com que você tenha uma bondade não de sua própria capacidade, mas inserida no seu interior pela nova natureza, o Espírito Santo que planta ela em nós e traz o fruto glorioso do Espírito Santo, que é a bondade. Então, não há como ser ruim, não há como ser competitivo, não há como ser perseguidor, não há como ser homicida quando a bondade de Deus está dentro de você.
A bondade do homem, Jorge, ela é relativa. Eu posso ser bom para um e ser ruim para o outro. O bom meu pode não ser bom para o outro. Então, quando eu vivo a bondade divina, que se expressa em Deus e é partilhada em mim pelo Espírito Santo, então eu posso construir um mundo melhor, porque em mim está a bondade de Deus plantada pelo Espírito Santo. Agora, o homem natural não consegue enxergar isso, até porque a ciência mostra lá com Maslow que primeiro eu, depois eu e depois eu. Isso. O que a ciência faz? O que o mundo de hoje faz? Na realidade, é uma camuflagem. Na realidade, o que se tem é uma aparência, é como se fosse uma maquiagem. As universidades, os grandes centros terapêuticos, a própria psicanálise, ela tenta estruturar o homem dentro de um perfil. Mas na força humana e na própria tecnologia e na ciência, não há como se produzir essa bondade. Por isso que Jesus disse ao jovem rico, bom só há um que é Deus. Então a bondade do homem é relativa, a bondade de Deus é absoluta. Eu não quero ser bom, mas o próprio Espírito Santo planta esse fruto na minha terra, que eu vou produzir frutos e mais frutos para a glória de Deus. Interessante que isso aí faz realmente a diferença, quando se tem essa compreensão, né, de que os homens tentam fazer técnicas, criar maneiras, mas somente a verdadeira palavra de Deus é que faz mudar o homem. Isso. E você que está acompanhando a nossa entrevista aqui, com certeza está sendo ricamente abençoado. E eu tenho certeza que você ainda vai ser muito mais fortalecido. Eu vou a um rápido intervalo e já volto aqui no portal de notícias CPD News, hoje com o pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel, por que é preciso fé para permanecer firme e fiel a Deus? Preste bem atenção. Quando eu destaquei a fé como fruto do Espírito, eu estou falando da fé que nos leva a ter compromisso, a ter fidelidade. Hoje muitas pessoas não permanecem na fé porque não assumiram esse compromisso, não têm essa capacidade. E o Espírito Santo, quando ele planta esse fruto em nós, a fidelidade, nós somos capazes de suportar tudo. No livro que eu escrevi, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito, eu destaco a galeria dos heróis da fé. E ali o autor, ele está tomando o exemplo de várias pessoas que conseguiram, sendo humanos. A Bíblia não está falando ali de heróis. A Bíblia está falando de pessoas humanas, mas pessoas humanas que conseguiram ser fiéis, ou seja, manter uma fidelidade para com o credo doutrinário que assumiram. Na verdade, hoje, nós estamos vivendo uma crise de fidelidade. Fidelidade nas amizades, a falta de fidelidade nas amizades, a falta de fidelidade no ministério, a falta de fidelidade para com a crença na palavra. Né? Em todas as áreas. Então o Espírito Santo, ele me ajuda a manter essa fidelidade independentemente de qualquer circunstância. Às vezes eu posso até estar dentro de uma igreja e alguém não gostar de mim, ou eu não gostar da liturgia, mas o que faz eu permanecer ali é a minha fidelidade em Cristo. Então o Espírito Santo, ele traz uma qualidade de vida, de uma fidelidade plena, porque ele me ajuda a manter fiel até a morte. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Ele diz que pela fé, alcançar o melhor testemunho. Então, a fé como fidelidade que é descrita no texto de Gálatas, aponta para essa questão de um compromisso, de uma lealdade às doutrinas bíblicas. É interessante isso e como funciona, né? Mas vamos falar sobre o livro, né? O livro de apoio ao trimestre, né? Esse que você está vendo aí agora no vídeo, ele foi escrito em quanto tempo e o que ele traz, assim, que vai permanecer além do trimestre? Porque o livro do trimestre não está circunscrito ao trimestre, ele vai muito além. Isso. A importância, irmão Jorge, desse livro para todo o público brasileiro é que nós estamos tratando tanto da guerra interior como da guerra que vem de fora. Porque às vezes eu me preocupo com a guerra que vem de fora, o inimigo está lá fora, mas às vezes eu tenho um pior inimigo dentro de mim, que eu tenho que primeiro vencer esse inimigo com a força do Espírito Santo de Deus. Então o livro, ele trata sobre a importância do cristão andar em espírito. Eu faço uso do peripatei grego, que estava muito relacionado também com as escolas daquela época, onde o aluno aprendia com o andar do mestre. E aqui nós vamos aprender com o andar de Jesus Cristo. Então o que é importante nós analisarmos dentro dessa questão é que o livro vem como apoio para a lição, mas o livro não é só para a lição. O livro é para aquele crente que quer aprender a desenvolver uma vida em verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Como vencer a inveja, como vencer o ódio, como vencer a segregação, como ser um crente puro, como andar no Espírito,
como manter a santidade que o Espírito Santo realmente quer que nós tenhamos. Então o livro ele vem com todo esse apanágio para ajudar o leitor totalmente no aspecto bíblico. Na verdade, eu faço várias citações, mas citações de autores que têm seriedade com a palavra de Deus. Interessante, então, que o senhor está propondo um livro que é teológico, doutrinário e, ao mesmo tempo, um guia para uma vida espiritual bem-sucedida. Uma vida espiritual bem-sucedida, porque hoje o crente quer vencer a guerra. E eu vejo aí pessoas ungindo lugares, ungindo cidade, fazendo mapeamento espiritual, querem vencer o diabo. Mas primeiro, para eu vencer o diabo, eu tenho que vencer a mim mesmo. E para mim vencer a mim mesmo é preciso a presença do Espírito Santo. Por isso que várias vezes o próprio apóstolo São Paulo disse em Gálatas 2:20, ele diz, não vivo mais eu. E no livro eu faço uma análise do próprio eu na visão de Freud, eu faço análise do eu na visão filosófica, mas eu mostro que o eu não pode ser vencido com técnicas. O eu só pode ser vencido com a presença gloriosa do Espírito Santo. Agora, como que na vida agitada de hoje a temperança vai garantir uma vida feliz e bem equilibrada? Você sabe que se você pegar um atleta, ele quando quer ser um vencedor, ele parte para um treinamento com muita dedicação, com muito entusiasmo e com determinação. E ele faz isso para ganhar um prêmio, Paulo diz. Quando nós falamos dessa temperança, nós estamos falando de domínio próprio. Nós estamos falando também de qualidade de vida, mas estamos destacando a disciplina. Hoje o que falta na vida de muitos crentes é uma disciplina espiritual bem adequada e preparada pela palavra. Eu sempre digo isso nas congregações e nos congressos por onde passo, que a vida cristã, para ela ter uma verdadeira qualidade, é necessária a disciplina. E a temperança, irmão Jorge, ela vem para isto, ela vem como fruto do Espírito para nos disciplinar, nos ajudar a ter controle, domínio próprio contra os desejos sexuais, contra desejos que contrariam a vontade de Deus e maculam a nossa vida espiritual. Então, é possível sim, assim como o homem tenta pelo seu próprio domínio, pela sua própria força, vencer as coisas desta vida e ter tranquilidade, o Espírito Santo faz melhor por nós. Eu não preciso fazer. Hoje existem muitos que querem viver uma vida religiosa e ter uma qualidade espiritual fazendo esforço. O apóstolo São Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa. Piedade ali fala daqueles atos cristãos religiosos que você põe em prática não pela sua força, não pela sua disciplina, mas sim pela dependência do Espírito Santo. A cada dia o Espírito Santo vai ajudando a tirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus e vai fazendo com que eu seja um atleta especial. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, temos que deixar todo o peso e embaraço. Mas eu só posso deixar o peso e embaraço e ser um bom atleta de Cristo se o Espírito Santo morar em mim, porque ele vai me dar disciplina, ele vai me dar qualidade e vai fazer com que eu vença as oposições da carne. Agora, ser disciplinado é doloroso, porque tem de negar a si mesmo. O senhor enxerga dessa maneira? Com certeza. O caminho para a vida de santidade não é um caminho do oba-oba. Não há como se tomar atalhos. Por isso que Paulo diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo não tem evasivas, Paulo é categórico. Ele diz, ou você anda no Espírito, ou então você vai ser vencido. Porque ou você vive no Espírito ou vive na carne. Então a vida espiritual, ela tem que ser totalmente dominada pela presença do Espírito Santo. Não tem oba-oba, não tem esse negócio de você dizer assim, não, eu acho isso. Ou você se enche de Deus, ou o poder da carne vai sufocar você. E você vai se tornar uma pessoa comum. Isso. Uma pessoa medíocre espiritualmente falando. Com certeza. Pastor, o trimestre termina falando sobre o amor. E o senhor oferece o amor como assim, um instrumento, como um elemento que vai transformar todas as coisas. Por que o senhor tocou exatamente neste tópico para terminar o trimestre, que é um trimestre doutrinário, um trimestre de estudo teológico profundo? O amor, como nós descrevemos, e eu falo isso no livro, ali no texto de Gálatas, ele é comparado como um óleo que vai descendo sobre toda a engrenagem da grande maquinaria que faz ela funcionar. O amor tira a ferrugem. O amor faz com que as pessoas estejam unidas, porque ele é o óleo que liga tudo. É interessante que quando eu falo sobre o amor ágape, palavra que só tem esse grande peso na própria literatura cristã, porque o ágape é o amor que vem de Deus, é esse amor que faz com que todas as nossas ações tenham sentido. O
O apóstolo São Paulo diz que eu posso doar o meu corpo, eu posso doar os meus bens, eu posso até falar línguas dos anjos, mas se eu não tiver amor, ele diz que de nada adianta. Então eu falo que todas as nossas atividades, elas precisam ser desenvolvidas no amor ágape, no amor de Deus. O interessante é que há um teólogo, que eu falo nesse livro, que ele destaca o amor como um amor hospitaleiro. O amor ágape é o amor ágape é o amor hospitaleiro. O amor ágape é o amor do acolhimento. Então, quando há esse amor, a igreja é fortalecida. Quando há esse amor, você está capaz de vencer a oposição. Era esse amor que fazia com que muitos cristãos não negassem a fé. Era esse amor que fazia com que a fé no apego doutrinário fosse firme. Então, hoje há uma necessidade gritante de nós desenvolvermos esse fruto do amor, que faz com que as nossas ações sejam revestidas da graça de Deus, daquilo que vem do próprio Deus, porque o amor ágape é a essência de Deus. Pastor, eu gostaria que no final dessa entrevista o senhor olhasse ali para aquela câmera e pudesse deixar uma mensagem àquela pessoa que está acompanhando o nosso programa de hoje. Eu tenho certeza que você está sendo ricamente abençoado com os comentários do pastor Osiel Gomes. Meu querido irmão, eu quero dizer a você que a CPAD ela está lançando essa lição e esse livro para beneficiar a sua vida. Tudo com conteúdo bíblico. Então a nossa palavra para cada irmão em todo o Brasil é que você procure desenvolver pela força do Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se consagrando para desenvolver os frutos do Espírito Santo. Porque dons, nem todo crente pode ter os mesmos dons, mas o crente pode ter os frutos do Espírito porque apontam para a qualidade de Jesus Cristo. Se você quer ser como Jesus é, você tem que desenvolver, pelo poder do Espírito Santo, esses frutos maravilhosos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua entrevista. Amém. Obrigado. E nós chegamos ao final deste programa, tratando das obras da carne e os frutos do Espírito. O ano de 2017 está só começando, então eu gostaria de incentivar você que está nos acompanhando a participar da escola dominical. Leve seus filhos, seus amigos, aquelas pessoas que lhe são queridas, porque a escola dominical é de fundamental importância para o crescimento social, emocional e fundamentalmente espiritual de todos nós. Participe da escola dominical, você só tem a ganhar. Muito obrigado pela sua audiência, um feliz 2017 para você e voltamos numa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fica um forte abraço da CPAD para você. Até a próxima.